Olá, amigos internautas da Gazeta do Paraná, esse é o Gcast. Esse é o podcast da Gazeta do Paraná que chama-se Gcast. Esse daqui é o Purgatório, doutor Marcos. Ana, obrigado por terem vindo aí, doutor. Obrigado por aceitar o convite aí. A gente tem uma honra bem grande quando vem pessoas aí do calibre do senhor, tá? E já a gente fala. Acione o sininho lá, o Jingle Bells. Roubaram meus... Tá lindo, tá longe. Acione o sininho para que cada vez que entra um conteúdo novo, você acesse e veja também as novidades aqui que tem no Gcast. Tem bastante gente importante falando aqui, né? Então, também, procura lá o link, né? É www.gazetaparaná, Gcast. Procura, você vira, né? Só botar no Google, o Google já faz tudo pela pessoa e boa, né? Então tá. Doutor Marcos, prazer em recebê-lo, tá? Fico feliz pela condecoração, porque conheço um pedaço do seu trabalho, sei da seriedade que é, sei da dificuldade que é também, porque não é fácil, né? E a Ana também, obrigado por aceitar o convite para participar. Super obrigada, Júlio, é um prazer imenso estar aqui com os senhores. Doutor Marcos, parabéns de imediato, é uma honra recebê-los, não é mesmo, Júlio? Demais, né? Demais. Então, e agradeço demais pelo convite, Júlio. Tá bom, obrigado, Ana. Assim, tu foi policial também, né? Eu fui agente penitenciária. Podia me prender, não teria problema nenhum, né? Tendo motivos, vamos executar, né, doutor? Sabe que depois daquela não posso ouvir uma sirene. Eu fiquei uns 6 horas por causa de pensão. Atrasada, mas é um rolo grande aí que é sacanagem da ex-mulher. Mas tá bom, vamos em frente. Doutor Marcos, 30 anos de serviço, 30 anos de pepino correndo atrás de bandido. Meu Deus, conta um pouco dessa trajetória pra gente aí, por favor. Olha, preliminarmente eu quero agradecer a você e a Ana, né, pelo convite, esse programa que tem sido bastante visitado aí na internet, o da Ana também eu tenho acompanhado. Certo. Obrigada, doutor. Bem atrativo, um conteúdo muito variado, jovens, mulheres participando tem ali, né? Obrigada. Em relação à nossa atividade, assim, até ontem conversando com o doutor Ian, ele falou, doutor, e daí? Eu falei, cara, parece que foi ontem. Ele falou, mas parece isso mesmo, né? Porque tem tanta gente que fala disso com um certo pesar, né? Não vejo a hora de me aposentar, né? Tudo depende daquilo que você gosta. Eu gosto do que eu faço. Então, para mim, parece que foi ontem. Né? Então, para mim, assim, foi muito tranquilo. Eu não esperava que a coisa tivesse transcorrido com uma normalidade assim tão grande, né? Hoje eu já estou com 30 anos, já tenho tempo para me aposentar, já peguei todas as carreiras, todas as promoções possíveis na Polícia Civil. Certo. Estou na instituição porque quero, como diz alguns colegas, assim, hoje eu sou o dono do meu passe, né? Me aposento quando quero, mas não está nos meus planos, por enquanto, pelo menos. Eu acho que tem um pouco de gordurinha ainda para queimar, né? E tem uma equipe muito boa que me acompanha, todos também foram homenageados, tanto nas medalhas de ouro, que é o investigador Mota, que trabalha comigo, como os outros na categoria bronze e prata, né? Então são policiais assim abnegados, dedicados. E eu não poderia deixar essa equipe na mão, né? Claro. Porque ali atuamos como se fosse uma família. Então estamos aí todos imbuídos do mesmo propósito, né? E com isso vamos continuar desenvolvendo as nossas atividades aí em prol da segurança pública e da melhoria da instituição também. Isso é muito bacana. Doutor, assim, já passou na partida e tu pode também perguntar para ele se tu quiser, porque a Ana também é nossa apresentadora. Aqui estamos apresentando em dois, eu estou dividindo o purgatório com a Ana. Mas fique à vontade, Júlio. Me conta uma coisa, 30 anos tu não chega a ser um consultor lá para os mais novos? Então, na verdade, assim, a gente acaba sendo uma via de mão dupla, né? Certo. Porque, embora nós tenhamos aí a expertise decorrente da experiência, e a experiência nada mais é que erros que nós cometemos, né? E que fomos aprendendo com eles. Certo. Então, a gente acaba passando essas dicas para os mais novos, para que eles não ensinam os mesmos erros que nós, certo, né? Mas também aprendemos muito com eles, principalmente nessa questão das novas tecnologias, né? Hoje essa nova geração já, como dizem os mais novos, já nasce com o celular, né? Já nasce com o celular e com chip na cabeça, né? É verdade. Então, assim, é bom essa interação com eles. Eu sempre disse que as melhores equipes de investigação
são quando nós temos aí um policial experiente acompanhado de um novo, né? Porque você tem ali a experiência do tempo de serviço, né? Com aquele policial que está entrando, que está com aquela gana, com aquela garra de participar. Então, a união desses tipos... Eu, quando fui fica bom mesmo. Delegado da Delegacia de Homicídio de Maior Complexidade, eu não só tinha esses policiais jovens e mais modernos, mas eu tinha minhas equipes formadas todas por homens e mulheres, né? Porque, por incrível que pareça, hoje na Polícia Civil, cada vez mais as mulheres ocupam os espaços, né? Ela é formada por mais mulheres do que homens, né? Olha só. E nós temos, assim, pelo menos na minha época na delegacia, aquelas que eram bravas, operacionais, eram as mulheres, né? Mas nós temos grandes nomes, né, doutor, para destacar sobre isso. É verdade. Então, assim, nós tínhamos ali os homens que iam junto por causa do tamanho, tudo. O cara ficava um pouco receoso, né? Quem pensava em agir... Mas quem era as bravas eram as meninas. Eu conheço pessoas, meninas bravas, assim. Não pode mexer na roupa, assim, botar roupa aqui ali não pode, né? E hoje você vê isso tanto na Polícia Penal... Polícia Militar, na Polícia Civil, enfim, todas as esferas. A mulher é muito mais focada, né? Ela é mais focada e mais preparada também, eu acho, psicologicamente, porque a gente já quer brigar, já quer matar, já quer fazer uma coisa, né? E a mulher já é mais Tem que ter o bom senso, Júlio, tem que ter, né? É nessa mescla aí que eu acho que é bacana, né? Você coloca o jovem, o mais experiente, a mulher com o homem... até elas mesmas preferem trabalhar com um homem do que trabalhar com mulher, né? Elas dizem, uma mulher com mulher muitas vezes não dá certo, né? Acabamos de falar sobre isso, eu e a Poderosa ali, ó. Falando que realmente é difícil. No tempo, doutor, que eu estava como agente do DPEM, como era difícil trabalhar com mulheres. Claro que eu agradeço aqui a todas as pessoas que tiveram a paciência de trabalhar comigo, né, Júlio? Mas é muito mais difícil trabalhar com mulher do que com homem, né? Tanto dentro do departamento ali, com os presos ou com as presas. A gente percebe essa aceitação ou não, né, doutor? Mas hoje nós temos grandes nomes, não é para falar dentro da Polícia Civil. A Laura. A Laura colocava a ordem na carceragem. É mesmo? Gente, o senhor chegou a conhecer a Laura? Eu acho que não. Gente, a mulher era brava, rigorosa, correta, extremamente correta. E valeu a pena trabalhar com a Laurinha. Brava, né? Brava. Mas assim, eu acho bem bacana essa história que vocês têm, tá? E eu quero abordar sobre isso agora. Não, vamos falar primeiro da tua medalha, né? Como é que foi? Me conta, medalha de honra ao mérito... Na verdade, assim, a Polícia Civil, ela tem algumas categorias de medalha, essas foram por tempo de serviço. Tempo de serviço. Né? Então foram 10 para o bronze, 20 prata e 30 ouro. Certo. Né? Então, na categoria ouro, foram poucos policiais que receberam. De delegado, participaram subdivisões de Toledo e Cascavel. Então, aqui foram 2 investigadores que receberam ouro. Olha. E 3 delegados. No caso, eu, o Macurim e o Pedro Ribeiro, que é o adjunto aqui da 15ª. Certo. Né? Certo. Porque é aquilo, muita gente se aposentou por ter o tempo de serviço, né? Preferiu aí continuar em outras áreas, algo que eu acho bastante válido. Eu não me vi ainda fora, mas se eu me encontrar alguma coisa, com certeza sairei, né? Mas por hora ainda estou aqui na Polícia Civil, enquanto estiver, estarei batalhando por ela e pela sociedade. Eu acho assim que, mesmo que tu te aposente, tu nunca deixa de ser policial, nunca deixa de ter o olhar de policial, nunca deixa de ter aquela perspectiva do que pode acontecer, do que pode não acontecer, né? Eu acho que... eu acho assim que, por exemplo, sair da Polícia Civil para advogar, né? Certo. Eu teria que me desligar por um bom tempo de qualquer atividade relacionada à polícia. Qualquer investigação. Contato, grupo de WhatsApp, né? Porque você tem que pensar diferente, certo, né? Certo. Hoje a gente começa a ouvir o cara, você já vê que a história não é aquela, né? E como advogado, você vai saber e você vai ter que construir um raciocínio em cima daquilo. Não é fácil. São planos de trabalho diferentes. São planos de trabalho diferentes. Então, assim, os advogados também
eles têm um trabalho muito respeitoso, Sim, né? sim. Muito importante, porque eles têm, não que acreditar naquela história, mas tem que construir uma narrativa a partir Certo, daquilo. certo. Mas nós, policiais, nós já temos um freio ali, Sim. né? Então, gente, 2 minutos você É leva um pra saber, perfil né? muito 2 diferente. minutos. É diferente. 2 minutos, né? Então, assim, teria que ir aos poucos e saindo para daí se programar para essa nova atividade. Então, Entendi. por enquanto, eu não sei ainda o que vou fazer, vou continuando aqui. Vou, meu. Continua lá, tô tendo um sucesso danado aí, né, pô? E falando em sucesso, né, Júlio? Doutor, como que foi esses últimos meses aí de apreensões, enfim, como tem sido? Olha, desde que a delegacia de furtos e roubos de veículos foi implementada aqui em Cascavel, ela começou a funcionar efetivamente em 2024, então nós temos pouco mais de um ano, né? E foram várias operações e o que demonstrou o acerto da Delegacia Geral em criar essa unidade, porque além de ter desarticulado várias quadrilhas que vinham operando aqui na região, até mesmo de modo interestadual, até mesmo internacional, porque muita gente leva os carros daqui para o Paraguai, né? Então nós mostramos o quê? Com o trabalho, com a prisão dessas pessoas, uma diminuição nos índices de crimes, principalmente aí das caminhonetes, Hilux e caminhões, né? Infelizmente, nos últimos dias, nós começamos a ter aí novamente uma ascendência, nesse caso das caminhonetes Hilux, mas durante praticamente 6 meses nós tivemos aí uma redução bem significativa, certo, se comparado 23 e 2024. Certo. Nesse mesmo período relativo a 2024, nós tivemos praticamente quase 30 caminhonetes levados. Nossa. Né? Esta aqui quadrilha aqui de Cascavel. Caramba! Relativo ao ano passado. A quadrilha foi toda presa, foram 10 pessoas, né, presas. Em 2023 também foi a nossa primeira fase da delegacia, ainda com poucos policiais, mas nós conseguimos ali desarticular uma parte de uma das quadrilhas. Aí, em janeiro de 2024, nós efetuamos a prisão dos demais na cidade de Guaratuba, né? Então, assim, geralmente quando a DFRV deflagra a operação, ela é simultânea em vários... E já está tudo investigado, as provas já estão todas prontas, vocês só vão para pegar os caras. Isso. Né? Essa última mesmo, que foi de furtos de caminhões, né? Ela foi desencadeada simultaneamente em Cascavel e em São João do Desterro, em Goiânia. Olha só. Né? Ao mesmo tempo. Então, 2 dos membros da quadrilha foram presos lá pela Polícia Civil de Goiânia, né? E o restante aqui em Cascavel. Então, geralmente, assim, as nossas investigações, elas demoram de 4 a 8 meses, né? Mas já é para desorbar os caras, né? Na verdade, assim, a gente, quando entra, não... Assim, não erra, né? Nós não erramos, porque a gente tem tido um apoio muito grande do Ministério Público e do Poder Judiciário. Isso é bom. Então, quando essas operações são deflagradas, né? Geralmente eu já tenho os pedidos de prisão já tá tudo feitos, pronto, certo. E em todos esses casos os réus têm sido condenados, né? Nós não tivemos nenhum caso de absolvição. A prova material não tem o que fazer, né? Não tem. Não, e não é só. Nós temos ali imagens, você tem algumas vezes ali impressões digitais, você tem quebra de sigilo bancário, telefone, então tá tudo ali nos autos. E fala uma coisa, doutor, essa caminhonete Hilux, esses carros mais novos só pode ser assaltado, ele não pode ser furtado, né? É que assim, nós temos dos crimes contra o patrimônio, né? Nós temos o furto e o roubo, que geralmente causa uma certa confusão na população. Certo, isso aí. Né? O roubo é aquele crime em que há subtração de um bem mediante violência ou grave ameaça. Certo. Né? Então, é o famoso assalto. Né? E o furto é justamente o contrário. Quando há essa subtração, mas sem violência ou grave ameaça. Precisa da chave para ligar, senão não vai, né?
Então, no furto de veículo mesmo, você não precisa da chave, né? No passado se fazia aquelas famosas ligações diretas, ou micha, né? A minha micha não funciona mais nesses carros novos. Não, mas ficou... Brincando. Ai, Jesus. Mas acabou assim, o nosso ladrão hoje, ele tem um outro perfil. Ele é um perfil tecnológico, diferente do ladrão do passado, Sim. que era um cara mais bronco. Sim. Hoje não, o nosso ladrão são mais jovens, são pessoas que ligados à conhecem tecnologia, a internet, né? Então, assim, eles abrem muito fácil essas caminhonetes, né? Já compram um dispositivo no Paraguai, ou se não pela própria Amazon, então que te dá pra entrega em furtar casa, mesmo. e você já faz com que ele copie o módulo do veículo e sai, né? Então são veículos que têm sido Eu imaginava muito diferente, sabe? Não. Imaginava só assalto, sim. Essas caminhonetes, elas têm sido alvo da ação de criminosos no Brasil inteiro, né? E dada a facilidade dessa subtração. Entendi. E a Hilux é top de linha também, a caminhonete é uma das melhores que existe aí, né? A tecnologia dela, ligada a toda a estrutura, né? Que ela apresenta, faz com que os ladrões apreciem e muitas vezes levem para o Paraguai e para a Argentina, principalmente para o Paraguai, porque ali você tem não só quadrilhas, mas muitas vezes você também tem fazendeiros que têm interesse, né? Ou até mesmo em comprar uma furtada ou roubada ou em peças. Você tem um comércio de peças lá, porque não há fábricas desse tipo de veículo no Paraguai. Então as pessoas acabam levando para lá e vendem baratinho. Tá. Doutor, a gente quer saber, né, Ana, um pouco da tua história. O gato que foi arremessado, tu participou da... A gente quer agora, nesse período aqui, deixar um pouco mais, assim, contar um pouco mais das tuas histórias. As coisas que tu participou, as investigações, tu participou, as mais inusitadas, digamos assim, né? Essa questão do gato, como é que foi esse negócio que eu nem sabia. Olha, a do gato, ela apareceu na central de flagrantes aqui da 15ª SDP. Houve realmente uma situação que chocou a todos nós, porque o gato ele acabou sendo, vamos dizer assim, houve um apoderamento indevido de um vizinho em relação a esse gato, que acabou ali maltratando-o, né? Nossa. E isso tudo filmado, que mostrou ação delitiva e tal. E realmente, quando aquilo chegou ao nosso conhecimento, nós já tomamos todas as providências que podiam tomar para não só responsabilizar o autor do fato, mas principalmente chamar a atenção da sociedade cascavelense. Porque tem acontecido muito aqui em Cascavel. Aqui é um lugar que, com certeza, nós precisaríamos de uma delegacia de crimes ambientais, sabe? Até existe uma comissão da OAB aqui em Cascavel que já tenta fazer um trabalho nesse sentido também, de conscientização, principalmente com os cães, né, que são abandonados, é crime também. E quando nós vimos isso, não só esse, mas ultimamente também tive um caso que foi noticiado também por vocês, que é do estuprador de galinha, né? Nossa, é verdade. Verdade. Então, assim, as imagens falavam por si só, né? O sofrimento do animal, e não foi só ali que parou, né? Nós só não autuamos em flagrante ali naquele momento ali, porque nós não tínhamos a situação flagrancial em relação às outras 8 galinhas, né? E uma situação que a vítima nos contou do coelho dela, que foi arrancado os dentes para fazer sexo oral. Meu amigo. E o ânus também estava machucado. Ela não se tocou que podia ser isso, né? Mas nós recomendamos a ela na época que ela tinha doado esse corpo para observação na Univel, no hospital veterinário, se pudesse ser feito ali um trabalho pericial, né? E daí ser remetido à Polícia Civil. Então, assim, são coisas que chocam, né? A que ponto chegou as pessoas, né? A gente tem que ver que esses seres sejam animais. Eu até acho que o legislador deu um tratamento muito privilegiado para os cães e gatos, né? Porque nos demais casos não é possível a prisão em flagrante.
né? Basta um Não mero são domésticos, né? circunstanciado. Eles entenderam que os cães, os gatos são seres sensíveis que realmente demonstram o sentimento para as pessoas, mas eu acho que as suas emoções, né? A galinha dá comida para nós, não é? Pois eu acho que ele não podia. Cavalo, boi, porco, porque você não tem direito por ter um animal, né? Que absurdo, hein? De maltratá-lo. Mas tá Né? solto os caras das galinhas? Ah, sim, o senhor ali, Tinha que botar ele umas já pelas, tinha né? tido 2 derrames, estava Ah, de muleta no dia, e o caso será apreciado agora pelo Poder Judiciário, nossa pelo senhora. Ministério Público, né? Mas, assim, o que me fez tocar nesse assunto com vocês, é justamente ainda uma coisa que não é só em Cascavel, mas a nível de Brasil e talvez do mundo, é essa falta de respeito com a vida animal, né? Então, tá na hora de despertar aí na população. Basta de ser revoltado de WhatsApp. WhatsApp não precisa. Todo mundo escreve Então, o que lá. tem de Não, machão atrás do Ai, celular, que dó. tem muito machão nesse celular. eu preciso de É. gente que arregace as mangas, E que vai, né? denuncie, eu faça um movimento, ó, vamos montar uma delegacia aqui, ou vamos montar cobrar uma Sim, postura do sim, poder sim. público, enfim, Sim. alguma Porque coisa nesse sentido, né? só para explicar um pouquinho o Cascavel para ti bem rápido. Tu não é daqui, né? Não. Cascavel é fruto da gauchada italianada, polacada e alemoada que vem de lá, achando que o meio ambiente pode tudo. Grosseiramente falando, eles eram grossos assim, não tiveram essa educação ambiental. Eu tenho de casa essas lembranças, sabe? Não, meu avô, derruba. Então eles tinham nisso. Eles não tiveram. Eles vieram para expandir, para desmatar e Para para produzir. usar. Exatamente. Então, e existem ainda essas pessoas em Cascavel, esses mais velhos, influenciando os mais novos também. Mas a gurizadinha que tá vindo, eu acho que vai resolver o problema. Porque já vem Eu educado. acho que precisa até, de repente, doutor, o que o senhor acha? Uma questão de levar um aprendizado diferente nas escolas. Como levar educação financeira, que eu acredito que seja muito importante, Sim. assim levar noções básicas de direito. E, claro, nós, como eleitores, pedir aí penas mais severas para isso. Porque, desculpa, né, Júlio, mas eu sou extremamente uma protetora, né, dos animais, meu esposo, minha mãe, nós somos voluntários, totalmente independentes aí, sem vínculo nenhum, mas nós sentimos muita dificuldade hoje na execução de leis, sabe? Sim. Eu até, doutor, olha só, aproveitando esse gancho que o senhor me deu, eu fiz ali uma cartilha, Júlio. Eu acho que a Gazeta, eu vou pedir patrocínio deles, viu, para divulgar Vamos publicar, claro, sem problema algum. Porque, doutor, o senhor acredita, quando eu fiz faculdade de Direito e algumas especializações, o meu estudo foi voltado para a área dos animais. Mas a gente vê que, por mais que exista uma lei, existe a falta de interesse da população em denunciar, e a lei ainda é muito branda, é como o senhor disse, né? Viram somente o gato e o cachorro, mas esqueceram do pássaro aprisionado, da galinha, dessas questões, então... É difícil. Mas você vê, né, como é que é o pensamento do gato e cachorro, beleza. A galinha dá comida pra gente. Dá ovo, dá carne. Então tem que levar em consideração também, mas é legislação, né? Doutor, o que mais? De inusitado. Conta aqueles que tu vai contar pros netos. Conta pra gente antes. Na verdade, assim, das investigações que eu acho que mais me tocou, que realmente me projetou a nível nacional, foi sem dúvida o caso Raquel Genópolis. Da Raquel, né? Que foi a menina que foi deixada numa mala ali na rodoferroviária de Curitiba em 2008. Nossa senhora. Então, realmente é um caso que chocou a todos. Saiu podcast de nível nacional. Tu pegou o cara? Isso disso. Eu toquei esse inquérito no final, foi eu que fiz o pedido de prisão do criminoso, e nós acabamos dando cumprimento a esse mandado, né? Mas foram assim... Puta que pariu. 15 anos, né? 11 anos de investigação, 15 delegados passaram por ali, entendi. vários investigadores e escrivães, mais de 100, vários exames periciais. Todo mundo com sangue no olho pra pegar, né? Mas sim, ao longo do tempo, né? Porque o crime aconteceu em 2008, então a prova foi preservada ali no Instituto de Criminalística na época. Depois, em 2012, foi criada a lei,
do Banco Nacional de Perfis Genéticos, só que em 2014 daí foi criado o Banco Estadual, e de 2014 até 2019, quando deu o chamado MET, que é justamente encontrar o correspondente, né? Sim. É que houve a interligação dos bancos graças ao ministro Moro, que assumiu ali o ministério e centralizou. Entendi. E começou como São Paulo é o único estado da federação que tem 4 presídios destinados exclusivamente para abusadores sexuais. Né? E por no meio do pessoal lá embaixo, né? E começou, para nossa sorte, começou por Sorocaba, né? Que é onde estava o cara. Nossa. Então, quando coletado o material dele, porque ele tinha cometido um crime lá em Sorocaba, ele estava cumprindo pena de 25 anos por estupro e homicídio em Sorocaba. Quando coletado o material dele inserido no banco, já deu um alerta. Entendi. Quando deu o alerta no Banco de São Paulo, ele foi confessou? repetido o exame aqui. Ele confessou? Ele confessou, mas da maneira dele, sim, né? Claro, sim. Contou uma história. Aquela do advogado lá atrás, nós falamos, né? Tentou, né? Ele ali, até quando ele confessou, ele estava desassistido ali de advogado, mas é um cara assim que desde os 18 anos, quando nós interrogamos, ele tinha acho que 50 e alguma coisa, mas desde os 18 anos ele vem cometendo abusos com crianças. Né? Então é um pedófilo, e ele mesmo disse, quando nós cumprimos o mandado de prisão dele, que ele não poderia ser solto, ele não consegue controlar, né? Então, assim, é uma pessoa que, se um dia voltar, acredito que não vai conseguir, porque ele tem que cumprir os 20 e poucos anos lá em São Paulo ainda, e depois começar o cumprimento no Paraná dele vai ser... a uma pena de 60, né? Então não vai sair. Tem que botar lá no meio da gurizada, lá, né? Tem que botar lá no Carandiru, sei lá, naqueles lugares lá, porque um cara assim não merece viver, sabe? Me perdoe, a visão do senhor é diferente da... Mas uma pessoa dessa, pra mim, não merece viver. E por isso eu seria até a favor da castração química, não sei como é que funciona isso aí, mas porque, gente, sabe? Olha, eu tenho 4 filhos. Eu dava banho nas minhas crianças e olhava as costinhas, olhava a perninha, olhava até os órgãozinhos sexuais deles. Das meninas eu deixava pra mãe, né? Porque não cabe a mim. Mas eu pedia pra ela olhar e cobrava dela. Pra ver se não tinha nenhum roxo, nenhum machucado. Porque a criança, ela não fala, ela tem medo. Sem dúvida. Sabe? Até porque, assim, via de regra, o abusador é uma pessoa do convívio, né? Sim. É um amigo, é o irmão, é o pai, é o padrasto, é o namorado da mãe, ou a namorada do pai, né? Então, assim, essa é a regra. Até a gente diz, olha, se houvesse pena de morte pro abusador sexual, inúmeras famílias iam perder seus integrantes, né? Porque é difícil ser alguém de fora, como foi nesse caso, né? Geralmente alguém próximo. A gente vê nos filmes, esses tipos americanos, aqueles filmes americanos que a pessoa... Aí é aquela psicótica, aquele cara doidão, né? Mas 90%, 95% acho que é dentro de casa mesmo. Dentro de casa que eu digo as pessoas do convívio. Próximas, bem próximas. Isso. Mas sabe, doutor, eu estava verificando como é importante o papel da escola nessa situação. Porque eles não vão falar para a mãe, eles chegam a falar para a mãe, para o pai, doutor. Como que funciona? Como que a denúncia chega para o senhor? Justo porque eu, no meu humilde ponto de vista, eu estava observando que é muito importante a escola desenvolver um papel de instigar a criança a falar, e até dentro do período de educação, né, infantil ali, conhecendo o corpo humano e tal, desenvolver atividades para ela ter essa oportunidade de comentar, porque aí nas cartinhas, eu vi isso num relato da professora, a aluna pequenininha ali, 5, 7 anos, Ana, você tá razão. Eu fui por 8 anos, eu fui catequista. Por 8 anos, tá? E ela pede ajuda pelo papel, né? Sim, e eu tinha uma relação de afeto e amor com as crianças. Tá? Sempre, quando eu terminava o ano, eles choravam pra voltar pra mim conseguir seguir com eles. Eles eram doidos, né, Júlio? Mas, assim, ó, eu vou dizer pra vocês. Brincadeira. Eu sei. Mas assim, porque eles. Tu recebe muito mais da criança do que tu entrega, tá? Ponto. Ela te dá muito mais ensinamento e amor e carinho e cuidado do que você entrega. Mas assim, tinha criança que eu tinha que pedir pra parar de falar dentro da sala, porque ela tava ali e começava a contar coisas. Denunciando já situações, né? De convívio que não deveria estar falando ali. Eu chegava na coordenação e falava. Então, mesmo dentro da sala, elas estavam falando. Então,
E eles estavam se sentindo confortáveis para se abrir neste momento. Não dá vontade de apertar o pescoço? Na verdade, essa participação da escola é quando chega, na maioria das vezes, seja através da escola ou dos postos de saúde, né, que são obrigados a comunicar. Nós tivemos um caso uma vez no município de São José das Palmeiras, que havia um pai que, além de ter abusado sexualmente da filha, né, ele começou a investir nas amiguinhas. As amiguinhas, falava para as filhas chamar as amiguinhas, né? E aquilo incomodava a menina. Mas daí, um belo dia, a patrulha escolar apareceu de Santa Helena, esteve ali e colocou uma caixinha para denúncia. E ela fez a denúncia. Aí, com base naquilo ali, nós conseguimos pegar e prender. E foi autuado. Você pega ele, doutor, não dá vontade de não levar para cadeia? Teve um caso antigamente, não sei se o senhor já ouviu falar do Coronel Lapa. Não. Tá, o Coronel Lapa foi um delegado, na época que o governador era o Ney Braga. Era meio assim, o delegado daquela época aqui, era o delegado, o juiz, o executor, enfim, pensava, executor que eu digo prender, né? Não, tá, teve um caso de um índio, meu pai conta que meu pai vivia aqui e ele acompanhou bem. Ele estuprou, ele serviciou uma menina, acho que é assim a palavra, levou no mato, cortou os pezinhos dela para não caminhar. Não correr, e ficou uma semana, 2 ali. Prenderam o índio. A população foi lá pra queimar o índio vivo, né? O Lapa saiu com a metralhadora e falou: tem 40 balas aqui. Se vocês quiserem aqui, os 40 primeiro, depois vocês me matam e matam o índio. Porque tava sob tutela dele, né? Daí ele foi levar o índio pra Curitiba, com o jipe. Daqui a Curitiba era 3 dias e 3 pra voltar. Ele saiu às 7 da manhã, meio-dia tava de volta. Cadê o índio? Fugiu. Naquela época chegou lá, naquela época podia, né? Assim, porque o que o cara fez, mas hoje em dia é impossível, né? Mas não dá vontade? Dá, né? Porque é muita sacanagem, né? Sabe, Júlio, eu estou com uma dúvida um pouquinho diferente aqui para perguntar para o Dr. Marcos. Sim. Doutor, diante do senhor ser o titular da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos, certo? Como hoje, já que nós estamos vendo com muito índice hoje, patinetes elétricos, essas coisinhas motorizadas, não sei quantas cilindradas que é, enfim, já comecei a ver acidente. Mas está cheio de acidente, tem muito furto disso também. Isso cabe para a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos? Não, boa pergunta. Isso foi até objeto de um questionamento que nós tivemos, porque assim, para que seja considerado veículo automotor, é necessário ter acima de 50 cilindradas, né? E esses veículos não têm. Então, nesses casos, se ocorrer aí um atropelamento, um dano, isso poderá ser investigado, se for adolescente, né, pela delegacia do adolescente, se for criança, pelo conselho tutelar, né, e nos demais casos, pela 15ª SDP. Entendi. Doutor Marcos Fontes, é um prazer recebê-lo, tá? O parlatório está aberto, quiser falar mais alguma coisa, a população de Cascavel agradece, porque é bom ter um delegado assim, né? É bom ter um cara que a gente pode confiar, tá? E tá aberto o microfone, quiser falar alguma coisa, quiser colocar alguma coisa para a sociedade, às vezes para o pessoal de Cascavel. Eu agradeço aí a vocês por sempre aberto aqui. Vou te dar uma chave aqui dado a oportunidade da gente se manifestar num momento como esse, né? É algo que realmente a mim e a minha equipe nos afetou bastante, foi essa homenagem que nós recebemos da própria instituição pelo reconhecimento do trabalho feito, né? E a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos tem nos surpreendido, porque ela veio para ficar, as pessoas confiam no nosso trabalho, certo. O número de denúncias cresce a cada dia, seja através aí do 197 ou diretamente na delegacia, por e-mail, né? As pessoas têm entrado em contato. Nós temos também um WhatsApp da delegacia que depois eu passo para você, porque eu não me lembro agora o número. Eu coloco no vídeo, tá? Eu dito ali. E tudo isso as pessoas podem, né, repassar, que os casos serão investigados pela nossa unidade ou direcionado para onde for. Anonimato de quem denuncia. O anonimato de quem denuncia, né?
E, assim, cada vez mais a gente tem mostrado esse trabalho, isso, como eu disse, há um reconhecimento não só da sociedade, mas também de todos os operadores do direito, né? Os advogados questionam, evidentemente, o nosso trabalho, porque faz parte do papel deles, mas sabe que o nosso trabalho é feito com transparência e que os questionamentos estão aí, porque nenhum de nós somos infalíveis, né? O Poder Judiciário e o Ministério Público têm nos apoiado em todas as nossas demandas, então tem sido um grande parceiro. Temos algumas operações que fazemos com a Polícia Penal, com a Polícia Militar, né? A Polícia Científica também tem sido a nossa parceira em tudo. Falar na Penal, mandar um abração pro Sérgio, né? Isso. Sérgio, né? Aqui eu trabalho também, ele gosta de trabalhar, né? Verdade. Grande Sérgio. Porque são os responsáveis por materializar a prova, os nossos parceiros também, os papilotos. Não é fácil, né? Não é fácil, né? Na verdade você tem que reunir, né? O delegado de polícia, ele tem, e a Ana sabe bem disso, porque o marido dela foi policial militar, foi investigador, trabalhou comigo, e para minha alegria hoje é corregedor da Polícia Civil no Acre, né? No estado do Acre. No estado do Acre. Teve aqui. Então, né? Teve. É um grande profissional. Exatamente. Obrigada, doutor. Exatamente. Claro que já falando, já que o senhor puxou, né? Vamos falar aqui, agradecer aí a audiência do delegado Valdinei Soares da Costa, meu esposo, claro que hoje é delegado de polícia, inclusive ele trabalhou por mais de 10 anos na Civil como investigador de polícia. Ele é um queridão, né? Eu gosto Mas aquilo é uma bênção de Deus. Não é todos que dizem isso, porque prendeu muita gente. Não, mas né? a função... Mas fez. É o mesmo o sentimento que eu tenho em relação a você, em relação aos outros delegados. Eu me sinto bem perto, então, quer dizer, tem uma energia direito, boa, né? Tem uma energia boa, né? Mas é o trabalho, né? Sim, faz parte. Obrigada por lembrar dele, em nome dele mesmo, eu agradeço. Doutor, de imediato, cumprimentamos o senhor. Parabéns. Toda a equipe, todos os policiais civis que, sim, de uma forma ou de outra, tanto por 10, por 20, 30 anos de exercício da profissão, né? Receberam essas honrarias. Mas parabéns mais uma vez e obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço, coloco à disposição de vocês, né? A meninada ali da CGN está sempre conosco, ali cobrindo também, né? Os nossos trabalhos, né? E Cascavel está de parabéns, porque das 2 subdivisões, né? Aqui foi a que recebeu mais medalhas, né? Não porque sejamos mais importantes que de Toledo, mas porque temos mais gente, que é a subdivisão de Toledo. Mas as 2 subdivisões assim foram homenageadas, foram 140 homenagens, né? E todos na FAG, todo mundo reunido. Todo mundo na FAG ali, então os policiais levaram seus familiares, foi um momento de bastante emoção para todos, né? E que demonstra realmente o reconhecimento da Delegacia Geral de Polícia para com todos os membros da instituição. Bacana. Doutor, o carrinho de rolimã também entra, porque meu irmão roubou lá, eu tinha 14 anos, ele me roubou o carrinho de rolimã. Eu tenho prova material disso. Prescreveu. Prescreveu? Se livrou. Não foi dessa vez. Cara. Doutor, muito obrigado, Ana. Tá? Muito obrigado aos nossos internautas aí também, tá? Aqui eu vou te dar a chave, tá? A porta tá sempre aberta. Tá bom? A todos também lá, os outros delegados também, os demais, né? E claro, né, Júlio, uma chamadinha aí pro meu programa, se me permite. Por favor. Né, doutor? O senhor sinta-se em casa mais uma vez para estar participando do Geração Jovem com Ana Grossi. Todas as quartas-feiras. Vai ter audiência. Para a glória de Deus, estamos aí com o programa Geração Jovem, que, claro, tem sim o quadro Jovem Destaque, mas também está em andamento a temporada que se chama Profissões. Então, galera, espero todos vocês lá aqui que curtiram, compartilharam o podcast aqui do Júlio, que é o Purgatório. Então se liga que o Geração Jovem também está esperando por você. Quem que lembrou? Quem que deu o nome do Geração Jovem? Claro, Júlio. E eu agradeço demais a Deus e a sua pessoa. Você trabalha em Corbélia, né? Já, aqui em Cascavel também tem um grupo de jovens que se chama Geração. E você falou não venha com Conexão Jovem, não venha com nada, porque é Geração Jovem. Tá certo? E obrigada por isso. Que é isso. Bora. Obrigado.